Stephanie Costa é uma jornalista brasileira radicada na Europa há quase 10 anos. Nos últimos meses, ela está cobrindo os ataques de Israel ao Líbano, a destruição no sul do país, o assassinato da população civil, de mulheres, crianças, destruição de escolas, hospitais e o uso de armas químicas proibidas como o fósforo branco, sem que nada aconteça aos agressores. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Stephanie Costa, bem-vindo ao Roteirices. Você é jornalista brasileira que está cobrindo os ataques de Israel ao Líbano. Eu ousaria dizer que é mais uma limpeza étnica e um genocídio que estão em andamento depois de terem destruído a faixa de Gaza, né, a Palestina, agora da Cisjordânia e avançando aí pelo Líbano. Ontem à noite o Trump anunciou um acordo de paz com o Irã, mas Israel aparentemente vai ignorar tudo que se relaciona ao Líbano. Já houve ataques desde que foi anunciado o acordo, então vamos conversar bastante sobre isso, mas primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Como é que você primeiro foi para Portugal, onde nós nos conhecemos há alguns anos, e agora você está no Líbano? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, Carlos. É muito bom poder ter um espaço para falar sobre temas tão relevantes, não só aqui para nós que estamos no Líbano, mas para o mundo como um todo. Bom, eu vivo em Portugal há quase 9 anos, tenho desempenhado trabalhos, né, na mídia portuguesa. Atualmente eu escrevo para o Jornal Expresso, que é um dos maiores jornais do país, mas também trabalhei em outros veículos, participei de revistas impressas, sites, fiz algumas participações nas televisões, né, em Portugal também. Lá, basicamente, eu cubro extrema-direita, questões migratórias, ascensão do nazifascismo. Também trabalhei durante um tempo com cultura, mas agora o foco mudou. E eu tenho também feito uma correspondência constante para o Opera Mundi, né? Desde 2023, se eu não me engano, eu comecei a fazer alguns trabalhos pontuais e isso foi, né, a demanda foi aumentando, até que eu deixei de cobrir só Portugal, né, só o que se passava ali em Portugal, eu passei a viajar e fazer outros trabalhos, e acho que o trabalho assim, mais impactante, né, o primeiro mais impactante que eu fiz, foi quando eu fui para a guerra na Ucrânia, né, eu fui visitar as regiões pró-russas, né, que estão ali neste momento anexadas pela Rússia, que é a região do Donbass, Donetsk, Mariupol, né, aquela região ali. E lá eu consegui, foi o meu primeiro trabalho em conflito armado, né, em guerra. Antes eu não tinha tido essa experiência, foi a primeira vez que eu fui para um campo de batalha, de fato. E a partir dali eu comecei a desenvolver um trabalho nesse sentido, passei a fazer coberturas de cúpulas, né? Fiz os 2 BRICS, né? Tanto em Kazan como o último no Rio de Janeiro. Também sempre atenta sobre as questões do Parlamento Europeu, né? Que envolvem a OTAN e toda essa discussão sobre pacotes de armamento, né? Acordos que envolvem as principais guerras, os principais conflitos. E depois tive a oportunidade de vir para o Líbano, né, na guerra passada. Fiz trabalhos também no México, na Venezuela. Eu era uma das poucas jornalistas estrangeiras na semana, uma semana antes do sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua companheira, Célia Flores. Inclusive, eu acho que eu fui uma das poucas a participar das últimas aparições do Maduro em público, né, com a população em Caracas. E era um momento tenso, porque tinha um bloqueio naval, bloqueio aéreo, foi muito difícil chegar até lá. Depois eu fui para Cuba, ver como que estava a situação também, né, sofrendo um bloqueio gravíssimo, né, por parte dos Estados Unidos. E, enfim, essa tem sido a minha vida ultimamente, né? Agora, nesse momento, eu estou em Beirute, estou no Líbano, já há quase 3 meses. Vim para ficar 20 dias e estou aqui até agora. Fui algumas vezes também na Síria e voltei, mas foram coisas rápidas. E estou aqui acompanhando essa guerra que parece interminável, né?
Fala um pouquinho dessa transição de um jornalismo talvez mais tradicional, de correspondente, baseado ali em Portugal, e aí você começa a viajar para áreas de conflito. Que tipo de preparo você precisa para se movimentar em segurança, conseguir entrar em determinados locais e sair? A gente tem sempre notícias, né? Dependendo do conflito, morrem mais jornalistas do que soldados, por várias razões. E muitas delas também estão relacionadas à imprudência de alguns profissionais que acabam avançando e indo para lugares onde não deveriam, ou pegando guias ou fixers, né, que acabam colocando eles em alguma confusão. Quando você teve a primeira experiência na Ucrânia, como é que foi? Queria que você relatasse isso. Como é que você se prepara para ir para uma situação como essa? Você tem que estar, obviamente, muito bem conectada aos militares daquele país para você entrar e sair em segurança, conseguir relatar e relatar com equilíbrio, né? Você está acompanhando soldados e um governo que tem um lado na situação, mas você tem que fazer um relato mais amplo. Conta um pouquinho como é que é essa dinâmica. Bom, assim, não existe um preparo específico, né? Você vai adquirindo a experiência com o tempo. A primeira vez que eu fui para a Ucrânia, né, para o Donbass, né, eu já estava em contato com outros colegas jornalistas que já tinham ido para o local mais de uma vez, né? Então eu fiquei durante bastante tempo conversando, tentando entender como que são as dinâmicas, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer, trocando essa experiência. Mas assim, de fato, eu aprendi na prática, indo até lá, me arriscando de alguma forma, né? Não deixa de ser um risco, mas sempre tentando seguir algo que é muito importante. Que bom que você falou sobre isso, né? Sobre as regras, né? Eu vejo muitos jornalistas indo para regiões de conflito, de guerra, sem o menor preparo e sem o conhecimento, vamos dizer assim, das leis vigentes naquele momento, né? Porque a gente sabe que em guerra, às vezes, as coisas podem mudar do dia para a noite, vai depender da situação e do contexto. Mas existem algumas coisas básicas que devem ser seguidas e que, além de proteger as pessoas que estão aqui, né? Porque eu estou aqui porque eu quero, né? É uma opção. O povo libanês, por exemplo, não está aqui porque está, mas, né, não tem como sair, não é uma opção. Eles estão aqui, a terra deles está sendo invadida e eles precisam sobreviver de alguma forma. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho respeitando também as pessoas que estão aqui, respeitando a situação e tentar minimizar os riscos, né? Porque eles já têm tanto trabalho, né, para proteger o seu próprio povo, e aí vem alguém de fora para dar mais trabalho ainda. Então, acho que isso faz toda a diferença. Então, quando eu fui para a região do Donbass, eu procurei, né, saber quais eram os requisitos, quais passos eu tinha que seguir, principalmente nessa área militar, né? Quando você chega na fronteira ali entre Rostov, né, que é a última cidade de fronteira com a região do Donbass é Rostov. Quando você chega até lá, você passa por uma entrevista. Eu fiquei quase 2 horas sendo interrogada, eles olhando, né, as minhas informações, checando, pegando passaporte. E a todo momento eu estava com um colega que fala russo muito bem, que é algo que também, né, é impossível, eu não tenho um domínio da língua russa, então eu preciso estar com alguém que fale, né, que domine o idioma para eu poder me comunicar. Então, naquele momento, eu estava acompanhada com esse meu colega e ele me ajudou muito, né, conseguiu explicar toda a situação. E aí, depois das 2 longas horas, a gente pegou um carro, né, e mais 1 hora e meia, 1 hora e 40, até chegar a Donetsk, que é a maior cidade ali da região e onde os conflitos estavam mais concentrados, né? Então, eu tentei seguir todas as orientações, justamente para não ter nenhum problema. E aqui no Líbano a mesma coisa, né? Aqui você tem que pedir várias autorizações, você tem que pedir autorização para o Ministério da Informação, você tem que pedir autorização militar quando você vai para a área de bombardeio, de ataque. Existe também uma sincronia ali com com a própria mídia militar do Hezbollah, né? Porque dependendo da área ali onde é bombardeada, se aquela região possui um controle, né, do partido, é com eles que a gente fala para ter uma autorização, saber quando pode ir, quando que é mais seguro.
Infelizmente, muitos jornalistas pulam essa etapa, vão para o lugar sem ter autorização, e aí, infelizmente, isso acaba sobrando para todos nós, né? Porque quando um infringe, eles bloqueiam para todos. Então, é por isso que eu sempre digo, por favor, colegas, né, procurem fazer as coisas dentro das regras para que todo mundo possa fazer um trabalho bem feito, né? E que não haja problemas ali no futuro. E tem sido assim, eu tenho me preparado, claro, eu sempre tento estudar sobre a região onde eu estou indo, né? Obter informações mais aprofundadas, até pela questão não só política, mas cultural também, né? E tento fazer bons contatos de pessoas que já têm uma certa experiência numa região onde eu não tenho atuado antes. Então, tem sido mais ou menos assim, um passo de cada vez, sempre com muita cautela e tentando respeitar todas as regras que são impostas. Interessante, você mencionou aí o pessoal do Hezbollah, eles têm uma comunicação, como é que é esse contato? Porque o que a gente recebe aqui é que o Hezbollah é um Estado dentro do Estado, que o governo do Líbano odeia o Hezbollah e, ao mesmo tempo, a população tem um certo respeito pelo Hezbollah, porque são eles que estão protegendo o país contra Israel. Como é que é essa relação? Eles têm uma equipe estruturada de comunicação, vocês têm acesso a eles, vocês têm que pedir autorização tanto para o governo libanês quanto para o Hezbollah, para essa movimentação? Olha, não só tem, como você falou, as pessoas falam que o Estado libanês não gosta do Hezbollah. O problema é que o Hezbollah faz parte do Estado, né? O Hezbollah é um partido político. Não sou eu que falei, são notícias que chegam aqui, né? É Sim, essa impressão que passa. sim, claro. Mas é bom a gente esclarecer aqui que o Isso. Hezbollah faz parte do Estado. O Hezbollah tem representação parlamentar, o Hezbollah tem ministros de Estado, É um grupo né? político. É um grupo político que tem uma base social muito forte, claro, maioria xiita, mas tem apoio de outras pessoas, de outras parcelas da população libanesa. Então, assim, quando a mídia diz, é apenas um grupo terrorista, até porque grupo terrorista, o terrorismo, depende, né? Terrorista para quem? É A claro que ONU não considera o Hezbollah terrorista. nem o Hezbollah e nem Nem o o Hamas. Hamas, né? São grupos de resistência, né? Até porque a convenção diz que um país que está sob ocupação, né, sendo invadido e agredido, tem o direito de se defender, mesmo que seja através das armas, e é exatamente isso que o Hezbollah faz aqui no Líbano desde 1982, né? É importante lembrar que a primeira vez que Israel invade o Líbano, o Hezbollah não existia, foi lá em 1978, numa ação que ficou conhecida como Operação Litani. O Hezbollah não existia nessa altura, foi criado depois, na segunda invasão, em 82. Então, o braço armado do partido ele foi criado justamente para impedir com que Israel desse ali continuidade ao seu plano de expansão, que, né, é conhecido por todos nós. É importante você lembrar. O Hezbollah ele é consequência dos ataques e da guerra que Israel imprimiu ali no Líbano. Com certeza, com certeza. E do lado interno, aqui no Líbano, o Hezbollah tem um apoio popular muito forte, né? A mídia sempre foca essa parte do Hezbollah como se fosse ali apenas no subúrbio sul de Beirute, que tem uma população xiita expressiva, mas não só, que é outra coisa importante que a gente tem que dizer aqui. A região do Darre, que todo mundo fala, né, que é onde Israel mais tem bombardeado aqui na capital Beirute, realmente é um lugar que tem uma presença do partido, não só do Hezbollah, mas de outros partidos xiitas, como o Amal, por exemplo, que possui aí uma coligação, vamos dizer assim, com o Hezbollah. E ali é uma região que sim tem a presença desses partidos e desses grupos, mas é um bairro de densidade populacional elevadíssima. Não tem assim um censo certo, mas dizem que ali vivem entre 500 a 800 mil pessoas, e não são só xiitas, tem gente de todos os cantos do mundo. É um bairro que conta também com uma comunidade imigrante relevante, incluindo brasileiros.
Eu conheço vários brasileiros que moram na região do Darri, e é uma zona residencial, que tem hospitais, escolas, centros de saúde, universidades, o caminho que vai para ali, sentido aeroporto de Beirute, tem uma parte que você passa bem próximo ali da região, né, do subúrbio sul. Então, é um bairro, é como se estivesse atacando uma região, uma zona cheia de casas e prédios residenciais em qualquer outra cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, outra coisa importante que a gente tem que dizer aqui é que a forma como a mídia retrata o Darri é uma forma muito, assim, desonesta. Acho que eu posso usar essa palavra, porque eles não incluem na pauta que ali é uma região que tem gente de tudo quanto é canto do mundo vivendo, né? Parando e residindo ali. Então, eu acho importante, então, a gente falar sobre isso, sobre essa questão do Hezbollah, que realmente tem aí tido uma dificuldade, né, em relação ao governo libanês. Outra coisa que a gente precisa explicar é que o parlamento, né, o governo libanês, ele é um governo sectário, porque ele é dividido pelas 3 principais religiões, né, aqui hoje no Líbano, né, que são os cristãos maronitas, os muçulmanos xiitas e os sunitas. Então, por exemplo, o presidente Youssef Aoun é cristão maronita, né? O Nawaf Salam, que é o primeiro-ministro, é um muçulmano sunita. E o Nabi Berri, que é o presidente do parlamento, é xiita. Então, existe esse equilíbrio, né, dessas denominações religiosas que governam, né, o Líbano como um todo. E aí existem, né, os embates, as diferenças, né? Nesse momento, a gente viu uma postura do governo libanês muito dura em relação ao Hezbollah, meio que transferindo a responsabilidade, né, da guerra, muitas vezes para o grupo armado do partido, sendo que quem agride, né, quem está matando o povo libanês é Israel, né? O Hezbollah está ali fazendo uma linha de frente de defesa para minimizar todo o estrago que Israel já fez aqui no Líbano, e também sempre tentando associar um certo domínio, né, do Irã, né, da Guarda Revolucionária Iraniana e do governo iraniano aqui em território libanês. É evidente que existe esse apoio, sim, desde sempre, né? Os iranianos e o Hezbollah têm ali uma ligação religiosa também, né, que faz com que um proteja o outro, e tem a questão também da importância regional, né, de ter aqui uma frente no Líbano. Então, existe sim esse apoio, mas é um apoio que tenta fortalecer o que o Hezbollah tem dito, né, que é fazer a defesa das fronteiras, né, do Líbano e a defesa da própria soberania, né, porque é importante dizer que o Estado de Israel, né, fundado aí em 1948, nunca foi reconhecido pelo Estado libanês. E aí eu não estou falando do Hezbollah, eu estou falando do Estado libanês. Então, por exemplo, quando o governo libanês aceita sentar à mesa para negociar diretamente com Israel, mesmo que seja em Washington ou em qualquer outro lugar, eles estão desrespeitando a própria Constituição libanesa, né, a própria Carta Magna do país, porque o Líbano não reconhece Israel. E isso se agrava ainda mais porque você senta na mesa enquanto o seu inimigo continua te agredindo, né, continua matando mulheres, crianças, profissionais de saúde, né? Então, assim, é algo que tem sido debatido aqui na sociedade libanesa. Claro que existem fissuras, rachas, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo que eu estou aqui, eu fui percebendo que aquele senso comum, né, de acreditar na narrativa, de que é preciso desarmar o Hezbollah, que o Hezbollah que é a culpa de tudo que está acontecendo, foi diminuindo, né, com o aumento da agressividade e da expansão sobre os territórios libaneses que Israel tem feito. E hoje eu acredito que a população está muito mais esclarecida em relação a isso. Quando o governo fala a culpa é do Irã, a culpa é do Hezbollah, as pessoas já ficam mais céticas, né? Já falam, não, peraí, mas quem está matando os meus filhos não é o Hezbollah e muito menos o Irã, né? Quem está matando e destruindo casas e tomando terras é Israel com apoio dos Estados Unidos. Tá, Stephanie, dá uma geral em relação ao governo libanês, porque a gente acompanha aqui o noticiário
Então, tem uma negociação, às vezes aqui em Washington, o embaixador libanês e o embaixador de Israel aqui nos Estados Unidos sentam para conversar. O Hamas não participa dessas negociações, mas eu entendo que eles precisam dar algum tipo de aval em relação ao que está sendo discutido, e eles têm um canal direto, você mesmo mencionou, o Hezbollah faz parte do governo libanês, então tem essas lideranças que precisam dialogar para ver como é que avança. Mas eu queria que você desse uma geral, o que é hoje o governo libanês? O que faz o exército? É só o Hezbollah que está fazendo essa defesa? Existe um exército libanês? Esse exército, de alguma forma, também está em guerra, está na linha de frente? Como é que isso se opera no dia a dia? Olha, existe o exército libanês, mas infelizmente é um exército completamente sucateado, que não tem a menor condição de enfrentar o poderio bélico israelense, né? Ainda mais com o apoio dos Estados Unidos. Então, o exército ele fica ali mais a cargo de assuntos internos, né? A proteção mesmo das fronteiras, né? E a defesa militar do Líbano tem sido feito pela resistência, né? E da maior parte pelo Hezbollah. Assim que eu cheguei aqui, mais ou menos umas 2 semanas, né? Eu entrevistei um militar, né? Um soldado do exército libanês, e ele mesmo disse que é muito difícil para o exército, né? Operar ali numa linha de frente, até porque recebe ordens, né? E as ordens do governo do presidente Youssef Aoun São outras. são ordens assim, por exemplo, quantas vezes a gente não viu o exército libanês se retirando de aldeias e de cidades do sul do Líbano enquanto Israel avançava, né? E aí eu não falo só aldeias xiitas, eu estou falando, por exemplo, de aldeias cristãs. Um padre foi morto no sul do Líbano por Israel. Então, assim, a gente ia observando aquilo com, assim, assustados, né? Falando, nossa, o exército está se retirando. Então, claro, se eles desarmam o Hezbollah e o Hezbollah deixa a região, pronto, Israel toma tudo para si, e aí o plano de ocupação vai ser mais rápido do que a gente esperava. Mas, voltando à questão do soldado, aí ele explicou que é uma situação muito difícil, querendo ou não, Israel, com o aval dos Estados Unidos, trabalha muito, né, instrumentaliza muito essa questão do exército. Quantas e quantas vezes os Estados Unidos falou que iria apoiar o exército libanês, né, com treinamento, com armamento, e isso só ficou na promessa, né? São décadas e décadas falando sobre isso e algo que nunca se concretizou. Então, hoje, os soldados, por exemplo, recebem $100 de salário, não tem garantias, né? Não tem ali nenhuma segurança para ele e para suas famílias, né? Ao ponto de ir lá na linha de frente, dar a sua vida, né? Não digo que não dariam, não que não fariam, mas a gente também tem que entender que um soldado também é um ser humano, que tem família, que tem, né, toda aí uma estrutura. E aí vem a questão mesmo material, né? Como eu disse, o exército aqui é completamente sucateado, não tem um poderio bélico suficiente para o enfrentamento, tanto por terra como, né, enfrentamento aéreo. Aqui, diferentemente das cidades israelenses, não existe bunker, não existe alerta. A gente fica sabendo dos bombardeios, dos possíveis bombardeios, através das mídias sociais do exército israelense, porque eles têm um porta-voz para a língua árabe, e aí é uma coisa assim, muito surreal, né? A gente tem que ficar acompanhando o Twitter para saber quais pontos eles pretendem bombardear. E Não, muitas Israel vezes... usa isso como propaganda para dizer que é o exército mais moral do mundo. Não, nós avisamos e demos tempo para o pessoal sair, porque ali tem o pessoal do Hezbollah. Eu queria até que você comentasse um pouco. Isso também não sai em nenhum lugar no Brasil, né? Sai em Ópera Mundi, pontualmente. Mas se Israel utiliza o argumento de que todo mundo que apoia o Hezbollah é um inimigo também, assim como do Hamas lá na faixa de Gaza, e se eles disserem que tem uma pessoa do Hezbollah num bairro, eles vão destruir aquele bairro e vão matar 200 mil pessoas inocentes,
apenas para eliminar aquela pessoa que eles disseram que é um inimigo, que é alguém do Hezbollah. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que tem a ver também com essa operação. Eles estão avançando do sul, né? Eu vou até colocar na tela aqui o mapa do Líbano, para as pessoas terem uma ideia, e aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só para as pessoas saberem. O Líbano tem uma área, você me corrija aí, 10.452 quilômetros quadrados. Para a gente ter uma dimensão, o menor estado brasileiro, que é Sergipe, tem 21.910 quilômetros quadrados, ou seja, o Líbano é menor, tem menos da metade do menor estado brasileiro. E está aqui, Beirute, estou passando o cursor aqui, para quem está só no podcast, depois se tentar ver lá no YouTube, aqui está Beirute, aqui está o sul do Líbano, né? Israel está aqui embaixo, Colinas de Golã, que Israel ocupou. Ocupou também, né? Ocupou faz tempo, nunca devolveu, e tudo indica que vai avançar aqui, e aí a Síria, né? A Síria, então, Líbano faz fronteira com Israel e com a Síria, e está preso aqui. Então, comenta um pouquinho essa estratégia israelense de destruir tudo e todos que se opuserem, que eles desconfiam. Não, tem uma pessoa ali, para a gente ter uma ideia. Vamos supor que no Rio de Janeiro, lá no Morro Dona Marta, ou na Rocinha, o Estado acha que tem um inimigo ali do PCC ou do Comando Vermelho, ou outra organização, ele vai jogar uma bomba e vai matar 200 mil pessoas porque tem uma pessoa lá. A comparação é exatamente essa. Né? Exagerei aqui? Sim, não. Inclusive, a gente tem que ficar bem atento aí, porque os Estados Unidos classificou, né, o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, usando a mesma lógica que eles fazem aqui, tanto com o Hezbollah como com o Hamas e outros grupos de resistência armada, de dizer que são terroristas justamente para justificar isso que você está falando. Matar milhares de pessoas para pegar um cara, uma pessoa apenas. E que eles dizem que é, né? E hoje exatamente. Eles estão atacando indiscriminadamente e a gente não tem informação, porque lá é totalmente fechado, e a quantidade de imagens que a gente vê ali em Gaza e na Cisjordânia também, a quantidade de crianças, adolescentes presos, isso o que a gente consegue ver. Imagina o que não acontece depois que eles são retirados das câmaras e entram nos calabouços. Só que no Líbano, Israel já matou mais de 200 crianças. Inclusive, para deixar registrado aqui, o último dado que eu tenho do Ministério da Saúde libanês, que tem atualizado, assim, tem feito um trabalho histórico aqui, que os próprios libaneses me falam, né? A gente nunca tinha visto um trabalho assim tão bem feito em relação a dados, né? Até a data de hoje, o Ministério da Saúde informou que são 3.783 mortos desde o dia 2 de março e 11.699 feridos. E aí, entre esses números, tem crianças, mulheres, profissionais de saúde, jornalistas, né? Que são alvos preferidos, né? Jornalistas e profissionais de saúde. Eles jogam uma bomba, vai lá a equipe de resgate, assim que chega, eles ficam esperando para jogar uma outra bomba em cima. Né? A gente chama do ataque duplo, né? Que eles têm feito. Que às vezes nem é duplo, pode ser triplo, quádruplo, depende da situação, porque já aconteceu várias vezes. Então, voltando um pouquinho, antes de você ter colocado o mapa, eu estava falando sobre os avisos, né? Então, assim, é muito surreal, porque a gente tem que acompanhar, através das redes sociais de Israel, os pontos, os possíveis pontos que eles vão bombardear. Até porque nem sempre as informações batem, né, com o que eles colocam. Igual o ataque de ontem, em Beirute, não tinha nenhum tipo de aviso, né? Simplesmente aconteceu. Ou, às vezes, eles falam que vão bombardear determinadas regiões e aí bombardeiam algumas e não bombardeiam outras. Ou seja, é uma estratégia para provocar o pânico, né? Deixar as pessoas tensas, né? Surtadas, e naquela tensão constante, e também fazer a guerra psicológica, né? Quantas vezes eles deram aqui um aviso e não se concretizou, aí no dia seguinte eles foram lá e bombardearam, né? E sempre naquela tática aí que você mesmo disse, de falar que está bombardeando
uma estrutura do Hezbollah, um escritório ou uma base, e aí quando você vai ver é um hospital, é um prédio residencial, é uma escola, né, é um centro de saúde ou ambulância. Quantas ambulâncias Israel não bombardeou aqui no Líbano com o pretexto de que havia armas escondidas nessas ambulâncias? Eu entrevistei vários médicos, profissionais de saúde, pessoal da Defesa Civil, entrevistei crianças hospitalizadas por conta de bombardeios, e todos eles, né, sempre enfatizavam isso, do quão absurdo era. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão dos jornalistas. Não sei se você tem algum número aí atualizado, quantos jornalistas já foram assassinados no Líbano, e comentasse um pouco o caso. Parece que a jornalista mais famosa do Líbano, que estava cobrindo as áreas atacadas na região sul e foi assassinada. Então, o argumento de que é um efeito colateral, dano colateral, não existe. Eles estão com drones, têm satélite filmando tudo o tempo todo, eles sabem e têm o rastreamento pelos celulares, né? Hoje Israel é a grande referência mundial em termos de aplicativos, softwares espiões, então eles sabem a movimentação de todo mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que os jornalistas estão se tornando alvos. Saiu os números recentes aí, Israel é quem mais matou jornalista no mundo, né? E no Líbano, especialmente, eles estão realmente atrás dos jornalistas, de propósito. Isso. Você falou da questão dos drones, né? Agora há pouco, em off, eu até brinquei com você, né? A gente vai gravar, você vai conseguir ouvir os drones que estão sobrevoando aqui as nossas cabeças, porque hoje aqui em Beirute foi o dia inteiro, o dia todo, desde manhã, drones, e drones voando muito baixo, então você consegue ouvir perfeitamente. Agora, nessa região aqui, deu uma parada, mas foi o dia todo, praticamente. E sobre essa questão dos jornalistas, a gente ainda não tem um dado muito concreto, porque eles estão meio que separando os jornalistas libaneses dos jornalistas estrangeiros. Então, até o último dado que eu tinha conferido, eram mais de 25 jornalistas no Líbano assassinados por Israel. E aí inclui a Amal Khalil, que era uma das referências, né, do jornalismo aqui no Líbano, principalmente na região sul, né, onde ela nasceu e foi criada, e onde ela atuava com muita força. Foi assim, um choque para a gente quando isso aconteceu. Eu tive a oportunidade de ir até o funeral, né? Eu fui até a casa da Amal Khalil, conheci a família. Ela era de uma aldeia muito pequena, então, assim, no dia do velório e do enterro, a cidade ficou completamente tomada, né? Pessoas do Líbano todo desceram para o sul para poder prestar as últimas homenagens a Amal Khalil. Outros jornalistas também, jornalistas de vários cantos do mundo, inclusive alguns que, infelizmente, têm feito aí um trabalho muito ruim, né? Estavam lá, presentes no funeral da Amal. E, assim, foi um momento de muita consternação, porque ela já estava sendo perseguida, né, pela Mossad e pelos serviços secretos aí de inteligência israelenses há muito tempo. De 2023 para cá, a perseguição se intensificou, ela chegou a receber várias ameaças, né, de morte, várias ameaças dizendo que ela deveria deixar a região sul se ela não quisesse morrer, né? E outro ponto muito importante nesse caso da Amal é que Israel, depois de ter bombardeado, né, o local onde ela estava, Israel impediu que a Defesa Civil e que os paramédicos, né, os serviços de urgência, chegassem até o local a tempo de socorrê-la com vida. Ela ficou alguns momentos ali tentando resistir aos ferimentos. Inclusive, uma colega fotógrafa também estava com ela, foi atingida, ficou hospitalizada, mas felizmente ela sobreviveu. E ela falou várias vezes que as pessoas tentavam pedir ajuda, ela própria escreveu pedindo ajuda, e Israel impediu com que essa ajuda chegasse. E isso tem sido um modus operandi, né? Eles têm feito isso, eles têm perseguido jornalistas, principalmente jornalistas libaneses, palestinos, iranianos, né? Nós, jornalistas, os jornalistas ocidentais, porque eu não vou me colocar como ocidental, porque eu
não me considero ocidental, eu sou latino-americana, sou brasileira latino-americana. Mas nós, jornalistas estrangeiros, a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma segurança maior do que um jornalista libanês, que está com o alvo na testa, assim, de forma declarada. Pode ser que aconteça algo com um jornalista de fora por consequência. Por exemplo, teve o Steve, que eu tive também a oportunidade de conhecer, lá da Russian Today, que quase levou um míssil na cabeça, ao vivo. Ele estava fazendo uma transmissão em direto, ali de um local no sul do Líbano, e Israel fez um ataque, ele, né, se feriu, né, teve alguns ferimentos leves, e ele é um jornalista estrangeiro, né, estava cobrindo, ele é inglês, mas estava cobrindo para uma mídia russa. Então, para os jornalistas daqui, as coisas são muito mais difíceis. Eu estive recentemente na cidade de Saida, que é a maior cidade do sul do Líbano, e eu visitei um prédio onde um jornalista sírio-palestino também foi assassinado, né, um prédio residencial. Ele estava vivendo no sul do Líbano no status de refugiado também, de deslocado, e trabalhava para uma mídia iraniana e foi morto, né? Eu fui no prédio, assim, prédio residencial, fui recebido por uma criança de 13 anos, e ele ia subindo, a gente ia subindo o prédio todo bombardeado, os apartamentos, o quarto com buraco do míssil, tudo destruído, um monte de pertences pessoais jogados, sangue espalhado, sobreviventes, né, as famílias, né, que viviam ali naqueles apartamentos tentando resgatar alguma coisa. Um ponto que me marcou ali foi quando eu entrei num quarto de criança e fiquei sabendo que uma bebê que estava lá teve um braço amputado por conta desse ataque. Então, é um modus operandi. Quando você pensa, havia um jornalista aqui nesse prédio residencial, é óbvio que foi direcionado, né? E era um jornalista de linha de frente, né, que já tinha feito coberturas na Palestina, na Síria, no Irã, então tinha um conhecimento da causa, né, do território, assim como a Amal Khalil, né, que tinha um conhecimento da região sul do Líbano como ninguém. Então, é uma forma de apagamento, né, de silenciamento, de ocultar essas vozes que sabem muito mais sobre o Líbano, sobre a Palestina e sobre, né, essa região aqui, a Ásia Ocidental, o Oriente Médio, do que nós, que somos jornalistas estrangeiros, que nos interessamos, que estamos aqui, mas é claro que o jornalista local tem um conhecimento como nenhum outro tem. Eu vou colocar aqui na tela, você mencionou o jornalista que estava gravando, né? Estava ao vivo e foi alvo de um míssil, né? É isso aqui, ó. Isso aqui ele está narrando, né? Daqui a pouco entra a imagem. Você está ouvindo o áudio? Tô ouvindo. Vou voltar aqui porque we've been treated in hospital for our injuries. I had a shrapnel wound in my arm, deeply embedded in the muscle here. That's been taken out, and here it is in this pot here. But what I do want to say is that this was a deliberate, targeted attack on journalists. There's no mistake about it. This was an Israeli precision strike from a fighter jet. What we were doing was we were reporting on the attacks on bridges, which is effectively severing South Lebanon from the rest of the country. 1 million people now internally displaced. This is the real story. It's not. Então o que ele narra aqui que ele estava fazendo uma transmissão e caiu um míssil ali, ele está com estilhaços, né, que estavam no braço dele, e ele diz que aquilo foi um ataque deliberado. E eu passei por essa região. Eu passei, é perto das margens do Rio Litani, que é uma região que Israel tem tentado avançar constantemente. Tem um buraco no podcast, enorme. O que apareceu na tela é também ele, quando ele estava fazendo a gravação, e o míssil caindo, explodindo, a câmera sai de foco ali, mas dá para ver terra voando e estilhaços para todos os lados. Eu estive com ele, inclusive, naquele fatídico dia 8 de abril, que Israel fez mais de 100 ataques coordenados contra o Líbano, e teve um ataque brutal aqui em Beirute. Eu estava nesse lugar, eu estava gravando uma reportagem, e foi assim, a 2 quadras de onde eu estava. E lá eu encontrei com o Steve, foi quando a gente conversou, ele contou sobre a situação, ele até brincou, não, já estou pronto para outra,
totalmente recuperado. Mas é um susto muito grande, né? Assim, eu costumo dizer que no Líbano hoje não existe nenhum lugar 100% seguro. Nenhum, para ninguém. Eu vou colocar aqui um trechinho também, vamos ver se eu consigo localizar aqui. É uma reportagem sobre a jornalista que foi assassinada. Ela aqui, né? That the very basic principle of protection Aqui tem was denied. o IDF, As né, a que é o journalist, as a exército civilian, israelense, she is negando que protected under international. tenha colocado ela como alvo deliberado. Isso, que a gente sabe que não é verdade. Aqui são imagens, na verdade, do velório dela. Aqui é o local, né? Was covering the conflict in Lebanon between Israel and Iran-backed militant group Hezbollah. She took cover in a house after an Israeli strike almost struck the car she was traveling in with another colleague. The house was then hit by a second Israeli strike. O míssil quase atingiu o carro que ela estava, ela foi buscar refúgio num prédio e eles bombardearam o prédio. Isso depois ela está recebendo ameaças pelo WhatsApp, ela recebia mensagens dizendo que ia ser assassinada. E curioso, isso aqui são imagens da Deutsche Welle, que é um canal alemão, mas é impressionante, porque qualquer referência ao Hezbollah é dizendo que ele é um grupo apoiado pelo Irã. Então você tem uma narrativa impressionante e é uma lavagem cerebral, porque você o tempo todo fica vinculando uma coisa com outra e ninguém fala que Israel está atacando, que Israel está invadindo. E ninguém fala que Israel é apoiado pelos Estados Unidos, né? Porque se o Hezbollah é apoiado pelo Irã... Não só pelos Estados Unidos, né? Os países europeus, né? Essa confusão toda. E aí eu quero colocar aqui, antes de fazer a pergunta, é uma outra imagem que é... Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse aqui é um material da BBC, para quem está só no podcast. É uma matéria que a BBC fez 1 ano depois daquele ataque dos pagers no Líbano. Israel criou uma empresa que fabrica pagers com baseada lá na Kuala Lumpur, algum país lá do Sudeste Asiático, que eu não me lembro agora, e que estava vendendo pagers há um tempo, né? Toda uma cobertura. Toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. Não, criou uma empresa, criou um comércio lá, uma empresa. E esses pagers estavam indo para o Líbano, em tese usados pelo Hezbollah, e, na verdade, todos eles estavam com uma bomba ali, né, um dispositivo interno. Então, a matéria da BBC, isso aqui é a moça que está na tela, desfigurada, né, por conta da explosão que houve. E eu vou colocar aqui a imagem. Tem algumas imagens de quando os pagers explodiram. Aqui, ó. Você está me ouvindo bem ainda? Thousands of communication devices, pagers, started exploding in people's hands. They were brought by the Shia group Hezbollah and distributed to fighters as well as members of the group's many civilian institutions. Várias imagens, então, de pessoas atingidas. Tem crianças, então, civis. A pessoa estava no supermercado, explodiu o pager e atingiu gente que perdeu mão, criança que tem dedos amputados. Ou seja, segundo a legislação internacional, isso é um ato terrorista. E o que aconteceu com Israel? Nada. Inclusive, eles fazem piada, né, do pager. Acho que até o Netanyahu deu um pager para o Trump numa das visitas, né, emoldurado. Eles usam isso com orgulho. Os atos terroristas são motivo de orgulho e nada acontece com eles. É até mesmo aquilo que eu disse sobre os avisos de evacuação forçados, né? Porque não é aviso de retirada, é aviso de evacuação forçado. Isso também é considerado um crime contra o direito internacional humanitário, porque você faz um aviso, mas você não dá nenhuma condição de segurança para que as pessoas possam fugir do ataque. Então, é um absurdo quando eles falam que nós pelo menos avisamos, né? Essa não é uma forma de proteger a população, pelo contrário, é de provocar o terror, né? De fazer a guerra psicológica para que as pessoas sejam surpreendidas a qualquer momento. E como aqui não tem alerta, não tem sirene, não tem bunker, não tem nada disso,
A qualquer momento você está num lugar e pode haver um bombardeio. E nada acontece. Agora, você que está aí esse tempo todo já na Europa e agora no Líbano, qual é a percepção da população em relação à postura dos países europeus? Que Israel faz o que quer e nada acontece. Todo dia tem um tweet manifestando repúdio, um chamamento às leis internacionais, e sentem à mesa de negociações, mas Israel não respeita nada. Inclusive, vários casos recentes em que Israel tenta assassinar os negociadores durante as negociações. Os caras estão indo lá para um lugar e eles vão lá e bombardeiam e matam os negociadores. É uma coisa totalmente surreal. Qual é a percepção que se tem em relação a essa conivência dos países europeus em relação ao que está acontecendo aí? Olha, infelizmente, a Europa tem prestado aí um apoio, vamos dizer assim, um alicerce para que Israel continue cometendo todos esses crimes de guerra e contra o direito internacional humanitário, né? É muito curioso que, para o europeu, o direito internacional só funciona quando lhes convém, né? Lembra quando o Trump ameaçou de invadir a Groenlândia? Aí o direito internacional valia, né? Aí era uma quebra de soberania, né, e uma agressão. Mas quando Israel faz o que faz aqui no Líbano, faz o que faz, né, na Palestina, em Gaza, na Síria, em outros locais, aí não, aí é o direito que Israel tem de existir, né? Sendo que eu já tive vários embates com jornalistas em Portugal que repetiam e repetem até hoje, incansavelmente, de que o Hezbollah é um grupo terrorista. Eu falo, olha, o Hezbollah é um grupo terrorista conforme a designação dos Estados Unidos e alguns países da União Europeia. Então, toda vez que você vai fazer essa afirmação, você tem que contextualizar, porque o mundo não é só a Europa e os Estados Unidos. Há vários países que não reconhecem o Hezbollah e o Hamas e outros como grupos terroristas, mas sim como grupos de resistência, né, da defesa contra a ocupação do seu território. E a gente não pode achar que a Europa é o centro do mundo, como ela sempre se colocou, né? Existe vida além da Europa. Então, eu tenho sentido que a opinião pública, não só em Portugal, mas em outros países, tem exercido aí uma pressão para que o Parlamento Europeu corte a ajuda militar, né, que tem dado a Israel. Esses dias aí eles estavam até organizando um abaixo-assinado, né, colhendo assinaturas para que isso termine de vez, né, porque não adianta nada fazer nota de repúdio, dizer que, né, é um absurdo, se comover em relação ao que eles fizeram com a flotilha, por exemplo, né, porque eles deram uma pequena amostra para alguns europeus do que eles fazem diariamente com os palestinos, né. Então não adianta nada você condenar essas ações, mas ali por trás continua alimentando uma máquina de guerra, uma máquina genocida, né, através aí da transferência de armamentos, né, que vem muito, por exemplo, da Alemanha, que é o país mais forte do bloco, né, e que tem feito uma defesa intransigente de Israel, ao ponto de manifestantes em Berlim e outras cidades alemãs serem presos, agredidos, processados, né. Em Portugal, em específico, existe um apoio muito grande, né, a Israel. O lobby sionista funciona muito ali no país, tanto na questão empresarial como entre os meios de comunicação, exerce uma influência muito grande. Inclusive, de 2023 para cá, o governo português concedeu muitas nacionalidades a cidadãos israelenses, né? Existe uma presença ali da comunidade muito forte, e a própria mídia tem aí os seus porta-vozes, né? Por exemplo, o embaixador de Israel está sempre nas televisões portuguesas, tendo espaço para negar o genocídio em Gaza, para ler a cartilha, né, que o Netanyahu manda para ele.
e também comentaristas e jornalistas que, de certa forma, apoiam, endossam, né, e tentam, até hoje, depois de tudo que aconteceu, vender essa narrativa de que nós estamos combatendo o terrorismo. Então, assim, da opinião pública, sim, houve uma mudança grande, assim, há muitas manifestações, praticamente todas as semanas, tem atos públicos, eventos, campanhas de boicote, mas da parte dos governantes, infelizmente, o que tem sido feito é pouco, né? Não adianta nada fazer nota de repúdio e continuar fornecendo armamento para Israel, né? Isso é uma coisa, assim, da realidade, né? A realidade material. Stephanie, a gente está chegando ao final aqui, que você vai ter que ir de novo para o campo de batalha, mas eu queria um comentário seu sobre uma imagem que eu vou colocar aqui, que são essas acusações, não só acusações, né? Já está muito bem documentado, está na tela aqui para quem está só no podcast, é o uso de fósforo branco por Israel em áreas residenciais no Líbano. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que está acontecendo e qual é a consequência, o que esse fósforo branco provoca, tanto para o meio ambiente, no solo, como para a saúde das pessoas. Muito importante você levantar isso, porque durante essa semana houve uma crítica muito pesada por parte dos jornalistas libaneses, que vem reportando isso há muito tempo, mas agora o mundo só deu atenção porque saiu no New York Times. Israel já tem feito isso, né, de usar fósforo branco há muito tempo aqui em território libanês, e é mais um crime de guerra, um crime que vai gerar aí consequências para o futuro, né, porque polui o solo, a água, e isso vai trazer consequências para a saúde dos libaneses. E não tem sido só bombas com fósforo branco, eles também têm bombardeado infraestruturas importantes. Por exemplo, o dia da explosão lá do 8 de abril que eu te falei, eu estava no escritório da Oxfam, fazendo uma reportagem sobre a quantidade de reservatórios de água que Israel tem bombardeado desde 2023 para cá, aqui no Líbano, né? Áreas de tratamento de água, né, e de distribuição, que é mais um crime que afeta, né, o cotidiano das pessoas, que afeta a saúde das pessoas. Então, que bom que, né, o New York Times deu uma capa sobre isso, destacou, mas é importante lembrar que nós que estamos aqui já falamos disso há muito tempo, não é de agora que Israel tem feito isso, e é uma coisa assim bárbara, né? O fósforo branco, quando ele entra em contato com a pele, ele derrete a pele das pessoas. Então é algo assim que não tenho nem palavras assim para descrever tamanha brutalidade e barbaridade. Até sem saber o que comentar aqui, mas para a gente encerrar, como é que está a tua agenda aí hoje? Você vai para onde? Como é que você se organiza aí nessa rotina de para onde eu vou, o que eu vou fazer, como é que eu organizo a dinâmica? E também uma coisa que eu acho que deve ser muito difícil, né? Como é que você entrevista uma pessoa que acabou de perder a família no bombardeio? Isso é muito difícil, é um desafio muito grande. Você tem que se preparar mentalmente, né, psicologicamente, porque não é fácil, principalmente quando tem crianças envolvidas, né? Eu estive no hospital em Tiro, entrevistando uma série de crianças que tinham sobrevivido a bombardeios. No dia seguinte, inclusive, Israel bombardeou esse hospital. Enquanto eu estava lá, tinha bombardeios ao redor, mas um dia depois eles bombardearam o hospital. Então, eu tento... o fato de eu ser mulher, por exemplo, me ajuda quando eu tenho pautas que envolvem mulheres, né? Existe ali uma confiança maior entre mulheres, então eu creio que às vezes eu consigo ter uma entrada em locais assim que provavelmente homens não teriam. E o fato de haver uma sensibilidade, sei, diferente, pode ser que isso também faça a diferença nesses momentos. Mas eu tento ao máximo respeitar o tempo da pessoa, dar a voz, né, para que a pessoa possa falar com a maior tranquilidade possível, falar o que quer falar, né, eu não fico pressionando, deixo a pessoa no seu tempo. E também é outra crítica que eu tenho aqui para fazer por alguns colegas que, não sei se é
por conta da brutalidade, isso vai endurecendo a gente, né? Mas muitas vezes aqui, cobrindo funerais, eu fui em vários funerais desde que eu cheguei aqui, aquela sanha, assim, de colocar a câmera na cara da pessoa que está ali em sofrimento, gritando pela morte do seu filho ou de algum parente, e ali está o fotógrafo, né, quase com a lente enfiada na cara da pessoa, e aí vários jornalistas chegam de uma vez só, e, enfim, causam tumulto. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar essas pessoas, né, porque, afinal, nós estamos falando de vidas, né, e muitas vezes eles são mães enterrando seus filhos, mesmo que sejam combatentes, são mães. Então, acho que é preciso ter uma sensibilidade maior quando a gente vai fazer. Você caiu, voltou aqui, problemas de falta de energia aí no Líbano. Para a gente encerrar, que você tem que ir para a luta, digamos assim. Primeiro, te agradeço aí o tempo que você conseguiu criar aí para a gente conversar um pouquinho sobre tua rotina e como é que as pessoas te encontram. Você está nas redes sociais, eu vou deixar o link também aqui para o pessoal te acompanhar. Você está aparecendo na Band News. Onde é que as pessoas encontram o teu trabalho? E aí finaliza dando um arremate assim, como é que a imprensa brasileira está dando essa cobertura aí e que tipo de busca, de procura eles têm em relação a você e outros jornalistas brasileiros que estão aí disponíveis para produzirem conteúdo para o Brasil? Bom, mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Peço desculpa pela questão de ter caído, que é outro problema que o Líbano enfrenta, a questão da energia, né? A gente tem energia faseada aqui entre o governo e os geradores. Então, a energia cai várias vezes ao dia e com o agravamento da situação, da guerra e da crise energética, isso tem sido constante, mais constante do que era anteriormente a escalada do conflito. Bom, eu tenho as redes sociais onde eu tenho, né, estado mais ativa, no X, no Twitter, né, que é Stephanie Costa com 2 T's. Lá eu tenho praticamente feito um diário, né, de guerra, onde eu escrevo coisas mais do momento, assim, mais hard news, mas também compartilho as minhas reportagens, né, tanto no Jornal Expresso como no Opera Mundi, as entrevistas que eu participo, os podcasts, né, na Band, no Jornal da Band, eu tenho feito também algumas reportagens especiais, tanto do sul do Líbano, quanto aqui de Beirute. Tudo depende, né, do andar das coisas, igual toda vez que a gente tem um alerta de um possível ataque em determinada região, a gente, né, faz um planejamento rápido, porque tudo muda muito rápido também, e tenta se deslocar para essas regiões com a maior segurança possível, mas muitas vezes é assim, tipo, eu estou aqui agora, a gente recebe um comunicado, alguma coisa, e você tem que pegar suas coisas e sair correndo para poder chegar a tempo de ter ali a notícia no momento, né? Que é, para mim, o mais importante, por isso eu estou aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar copiando notícia de agência, mas eu acho que o trabalho de reportagem, ele é valoroso por isso. Você está no terreno, em contato com as pessoas, olho no olho, coisas assim que são insubstituíveis, né? E também para ter uma visão de mundo mais nossa, né? A gente não tem uma visão de mundo europeia ou estadunidense, né? Ter uma visão latino-americana, de sul global, uma visão, essa visão de mundo num conflito que também, de alguma forma, nos afeta. E aí você falou sobre a questão do Brasil, da imprensa brasileira. Eu acho que falta muito engajamento ainda a respeito da questão do Líbano, principalmente, até porque hoje a gente tem mais de 20 mil brasileiros vivendo no Líbano, e a maior diáspora libanesa do mundo está no Brasil, então a gente tem laços históricos. Se você pegar aí de pessoas mais simples, né, desconhecidas, até políticos e grandes empresários, você vai encontrar vários de família libanesa, sobrenome libanês. Então, eu acho que falta mais empenho da grande mídia brasileira em relação a essa questão do Líbano, mas eu tenho tentado achar espaço, né, as oportunidades que me dão, quando me procuram, eu tento fazer o melhor trabalho possível e entregar um material digno, né, decente, com as informações não apenas da desgraça em si, que, querendo ou não, a gente sabe que é isso que vende, mas eu tento dar um olhar mais humano para as questões,
né, no momento onde um país com menos de 6 milhões de habitantes, 1,5 milhão está deslocado, são milhares de pessoas aqui dormindo nas ruas, vivendo em tendas improvisadas, em abrigos públicos improvisados pelo governo. Conheço famílias que estão quase 3 meses morando numa sala de universidade com mais 5, 6 famílias. Então, é uma crise assim, humanitária muito profunda. O Líbano nunca viu tantos mortos assim, desde da sua independência, né, do que a gente chama ali de Líbano mesmo, né, depois da queda do Império Turco Otomano, da Primeira Guerra Mundial, enfim. Então, é uma agressão assim, sem precedentes na história, e eu espero continuar trazendo informações, reportando, tentando fazer um bom trabalho, e estou à disposição sempre que precisarem, né, de algo aqui da minha parte. Valorizem, por favor, os correspondentes que estão aqui, os jornalistas que estão aqui, colocando as suas vidas em risco para reportar a situação, porque é muito fácil você copiar um conteúdo de uma agência, sendo que há aqui jornalistas em língua portuguesa, né, que estão se comunicando em português e que podem oferecer um conteúdo mais próximo da nossa realidade. E agradecer pelo espaço, Carlos, foi um prazer conversar com você. O canal está sempre aberto, sempre que você achar necessário aí, importante, me manda uma mensagem, a gente grava um episódio aqui para a gente, de alguma forma, ampliar essas vozes e dar um olhar diferente, que não seja a agenda europeia e dos estadunidenses. Obrigado, boa sorte e tome cuidado por aí. Obrigada, pode deixar. Um abraço para você. Espero que você tenha gostado da entrevista com a Stephanie. Se gostou, compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. Isso é muito importante para ativar os algoritmos das plataformas e fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Nas informações do episódio, você encontra o link para o perfil da Stephanie nas redes sociais, onde você pode acompanhar a cobertura que ela tem feito. Eu aproveito para te convidar a apoiar financeiramente o Roteirices. É possível fazer isso na minha página no Substack, o link está nas informações do episódio, ou fazer um Pix de qualquer valor usando a chave carlosalbertojr1569@gmail.com. Tem gente ajudando com 1, 5, 10 reais. Todo apoio é bem-vindo. Eu também quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o podcast. São vocês que fazem esse projeto possível. E você também pode ajudar seguindo a página do Roteirices no YouTube, curtindo os vídeos, indicando e compartilhando o podcast com seus contatos e dando uma nota boa no seu tocador preferido. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do Roteirices e fazer com que ele chegue a mais gente. É isso, obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.